Olá, o meu nome é Mirella, eu tenho 25 anos e agora eu vou começar a gravar alguns vídeos, pois eu descobri que eu tenho fibromialgia e é uma doença que é muito confusa, que tem muitos sintomas, que tem inúmeras questões. Ao longo do que eu for aprendendo, eu vou trazendo para vocês ao longo do meu dia a dia, das minhas experiências. Eu confesso que eu ainda tô muito perplexa, ainda não aceitei isso, sabe? Porque desde 2019 eu venho tendo essas crises, sabe? Hoje nós estamos em 2025, né? E são 6 anos de muito sofrimento que eu tenho sentido, de muita confusão, de muitas idas ao médico. Sinceramente, gente, o meu prontuário é enorme, é gigantesco. É tipo, eu preciso pelo menos uma vez no mês passar ali no médico, porque alguma coisa eu sinto que eu preciso ir no médico. E no final das contas, acaba que parece que não é nada. Desde 2019, eu sempre tive crises onde eu ia pro hospital, sentia dor de cabeça, tontura, passava mal e tomava remédio na veia, melhorava, fazia vários exames e não dava nada. Sempre assim, não dava nada. Então parecia que eu tava mentindo, parecia que eu tava exagerando e até eu mesmo desacreditava de mim. Às vezes eu vou confessar que eu queria que aparecesse alguma doença ou algum problema nos exames para simplesmente não parecer que eu tava fazendo caso. Mesmo sentindo uma dor absurda, depois eu me perguntava se realmente tinha necessidade de eu estar no hospital. Realmente das medicações e se, sei lá, enfim, era muito complicado. Eu descobri a fibromialgia junto ao posto de saúde que eu faço acompanhamento atualmente e eles foram muito atenciosos. Eu passei pelo avaliador físico, eu tenho acompanhamento com psicólogo atualmente, né? Tô no início do tratamento porque foi descoberta agora mesmo. Um médico me receitou um remédio para tomar, né? Antes de dormir, para passar mais as dores. E eu tomo sertralina para regulação do humor. O meu humor sempre foi muito estável. Então, assim, eu posso ir de muito eufórica pra depressão querer, né? E esses sentimentos, eles são muito confusos e sempre que tomam uma intensidade ou proporção muito grande, eu acabo passando muito mal, de verdade, tipo de sentir dor de cabeça, de sentir ânsia de vômito, coisas do tipo. Eu vou depois listar pra vocês, né, melhor os sentimentos, os sintomas, que aí vocês vão conseguir entender melhor. Quem tem fibromialgia vai entender e quem não tem vai conseguir pelo menos ter um pouquinho de 1% ali da visão de uma pessoa que talvez esteja com você e você não entenda nem 1% da dor que ela sinta. Então, pelo menos para você ter uma visão do que pode ser que ela esteja passando. Hoje eu fui numa entrevista de emprego. Eu não tô trabalhando atualmente, eu fico em casa cuidando da minha filha. E o meu marido trabalha, né? Então, eu venho tendo dias muito difíceis. Minha cabeça nesse momento tá doendo, pegando fogo, como se estivesse pegando fogo, sabe? E eu sinto muito cansaço pra falar. Eu sempre tive essas pausas de bocejar pra puxar mais ar. Nunca entendi isso, agora eu entendo, né? Sinto muito cansaço, muita falta de ar. Meus olhos ardem bastante. Inclusive, vou voltar ao assunto que eu tava falando, porque também tem essa confusão mental.
Eu fui numa entrevista de emprego hoje, eu acordei, eu simplesmente parecia que tinha sido atropelada. E eu fui me arrumar, simplesmente cada vez que tá passando o tempo, desde 2019, eu sinto que a minha mobilidade, ela tem pesado muito. Qualquer esforço que eu faça pra me mexer, pra vestir uma roupa, pra pentear o cabelo, principalmente pentear o cabelo, né? Muitas vezes eu tô passando 2 semanas sem pentear o cabelo, porque dói muito os braços. É um esforço muito grande, dói as costas. Então eu fui, me ajeitei um pouquinho, tudo. Fui pegar o ônibus, mesmo sentindo muita dor, parecia que tinha um elefante em cima de mim. Eu peguei o ônibus e, nossa, o sacudir do ônibus pra mim é terrível. Então eu cheguei na entrevista e tive que fingir que eu tava bem, né? Eu fiquei assim, estática, né? E os meus olhos estavam ardendo, minha cabeça estava ardendo, o rosto. E muito ansiosa também, mas isso aí já acostumei. Então eu passei pela entrevista, era como se eu tivesse me assistindo de fora, enquanto a entrevistadora me fazia perguntas, eu ficava me perguntando como que eu vou tentar, aparentemente tentar, transparecer que eu estou bem, mesmo não estando, e ao mesmo tempo prestar atenção no que ela estava falando, responder de forma coerente e atrativa, né, para a empresa me escolher. Eu tentei, né, eu tentei fazer entrevista na área de limpeza, né? Vou tentar sim, porque a minha vida não pode parar, eu preciso trabalhar. E atualmente, nacionalmente, foi reconhecida a fibromialgia como uma doença, uma deficiência, né? Mas em Uberlândia ainda não foi. Ainda não foi reconhecido, ainda não entra como CID de deficiente. Eu não posso solicitar um auxílio, né, ou aposentadoria por incapacidade. Então eu preciso ir à luta, preciso trabalhar, porque só o meu marido trabalhando não dá certo, né? E eu também preciso ocupar minha cabeça, né? Buscar melhorias pra gente. Então, eu voltei. Nossa, eu tava sofrendo muito. Voltei devastada. Parecia que tava pegando fogo dentro do ônibus, de tanta dor. E cada vez que eu pego o ônibus, dói muito, sinceramente. Eu não consigo mais. Tô falando, não posso perder o foco. Vamos dizer que eu tô tentando aceitar isso, porque minha vontade é ficar debaixo de uma coberta e não sair mais. Esperar a vida passar diante dos meus olhos, mas eu não posso. Eu sou dona de casa, eu sou mãe, sou esposa, eu tenho a minha vida ainda também e eu preciso conseguir adaptar. Eu vivi todos esses anos com isso, mesmo sem saber, e eu preciso melhorar.